Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E eu tô aqui ao meu lado simplesmente com o André Bianchi. André Bianchi, cara, é um veterano das missões empresariais para o Vale do Silício. Ele é presidente do LEAD no Panamá. É um cara que, ele é um hub humano. E é um prazer começar aqui essa nossa série de entrevistas que nós vamos ter dentro de uma Kombi. Olha só onde a gente tá, galera. A cara do Café com ADM. Estamos dentro de uma Kombi aqui no Transamérica Expo Center, no HSM Mais 2025. André, cara, seja muito bem-vindo. É uma honra começar contigo aqui essa série de entrevistas. Bom, Leandro, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão aqui nos assistindo. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouco do que a gente tem vivenciado lá fora. E mais do que isso, eu acho que você falou de hub, né? Nada mais, não posso deixar de trazer aqui a questão da ADM, do grupo de empreendedores, o quanto tem conectado pontos e pessoas para que a gente possa compreender mais esse cenário de negócio do Brasil. Ô, André, me conta aí, cara, você contou, você faz parte aqui do nosso grupo Empreendedores, do Clube Black, e você sabe a importância do networking, né? Então, e você é um cara que a vida toda pratica networking como poucos, né? Você sabe, você compartilha da mesma visão que a gente, que networking é uma construção de relacionamento, é você se interessar pelos outros, né, ao invés de ser apenas interesseiro, né? E eu queria que você comentasse a sua visão sobre isso e também a importância de você expandir as fronteiras do network para além do seu país, como você tem feito, né, desde cedo. Não, perfeito, Leandro. Eu costumo dizer que o networking, ele realmente você vê que ele está sendo construído de uma maneira positiva quando uma oportunidade acontece, você é lembrado. Porque caso contrário, trocar cartão de visita, conhecer pessoas, é mais um contato no seu WhatsApp, é mais um contato no seu LinkedIn. Então, compreender como se relacionar, gerar valor, é dessa construção que muitas vezes você constrói a questão de gerar receita ou algum tipo de negócio. Dito isso, em relação à expansão internacional, eu vejo o seguinte, culturalmente no Brasil, o empresário brasileiro, por ser um país continental, ele olha o crescimento da empresa dele muitas vezes regionalmente, no estado, ou até mesmo no país, afinal, um país com 230 milhões de habitantes. Porém, nós percebemos que lá fora tem muitas oportunidades. E eu acho que, na minha humilde opinião, esse movimento que a gente tem feito, são 12 anos atuando nos Estados Unidos, Israel, China e Panamá, nós percebemos que deixou de ser uma oportunidade de negócio lá fora. Você olhar para o exterior é uma necessidade estratégica. Você pode diversificar a receita, o Brasil passa por momentos adversos, crise política, econômica, fiscal, são tantos pontos de desafios, então você olhar para fora como uma maneira do empresário ter um plano B, com certeza faz todo sentido. E me conta uma coisa, o Panamá, cara, o que foi que te atraiu nesse país, o que foi que te levou até lá a empreender no Panamá? Você é presidente do LEAD no Panamá, e conta quais são as oportunidades também para a gente, empresário brasileiro, o que nos espera no Panamá em termos de oportunidade de negócio. Perfeito. A pessoa pergunta por que Panamá e como que o Panamá surgiu no nosso negócio. Não estava planejado, e isso acho que é um ponto que o empresário tem que ter essa percepção também, que muitas vezes não é o desejo dele, do planejamento de expansão dele. Muitas vezes acontece algumas situações que você tem que estar atento e alerta para que possa acessar oportunidades. O Panamá foi nesse contexto. Pós-eleição Brasil, nós começamos a monitorar e ter uma demanda muito grande, são mais de 4 mil clientes que nós levamos para fora do Brasil, e muitos pedidos de compreender um pouco mais o cenário para poder abrir uma holding, uma estrutura de holding ou offshore fora do Brasil. E o Panamá, todo mundo sabe, né, infelizmente aconteceu a questão do Panama Papers e tudo mais, porém o que aconteceu é que o Panamá ele fez a lição de casa. Então ele foi deixando aos poucos de estar naquelas listas, eu não sei se é o termo correto, né, as listas grises, listas negras, eu não sei o termo correto, onde o Panamá está deixando de ser um paraíso fiscal. E nesse contexto, então, muito dinheiro de maneira lícita, de maneira legal, estava sendo levado ao Panamá. Então nós começamos a mapear tudo isso, eu falei, olha só, que interessante, vamos ver o que mais o Panamá pode ter de oportunidades. E nesse contexto a gente começou a compreender, nós estamos lá 2 anos, nós levamos 243 empresas do Brasil para lá, eu não sei se você tem essa informação, mas o Panamá tem a segunda maior área de livre comércio do mundo. A primeira fica na China, em Hong Kong, a segunda no Panamá, que é na Zona Livre de Colón, mas são mais de 16 áreas de livre comércio. O Panamá, ele é um país muito pequeno, são só 4 milhões de habitantes, a capital 900 mil. Então, se você olhar o Panamá como fim, ele não é uma oportunidade. Agora, quando você olha como acesso a mais de 400 milhões de habitantes na América Latina, sem contar o corredor asiático, América do Norte, quando você fala em termos de economia dolarizada, são mais de 30 anos uma economia dolarizada estável, lá não tem Banco Central. Taxa de inflação, esse ano, deve fechar na casa de 2% ao ano. Outros pontos interessantes, por exemplo, o Chile, há 2 anos atrás aproximadamente, para quem tem residência chilena, não tem mais necessidade de ter o visto americano para entrar nos Estados Unidos.
o Panamá já atingiu todos os índices de crescimento, de PIB e tudo mais. Agora tem vontade política, a gente sabe que o atual presidente lá tem algumas medidas mais desafiadoras, mas ele já atingiu os patamares. Então, quando o pessoal me pergunta, mas por que o Panamá? Eu pergunto, depende do objetivo que você tem. Se é a questão de se aproximar dos Estados Unidos, são 2 horas de voo para lá, são 5 voos diários de São Paulo para lá. Então tem vários pontos que são positivos. Não é um país perfeito, não é tudo lindo, maravilhoso, mas se você colocar em uma lista de pontos positivos e não favoráveis, você percebe que o Panamá acaba sendo mais positivo do que desfavorável. Que bacana. E, André, assim, acho que a turma que está nos assistindo deve ter essa curiosidade. As pessoas estão abrindo empresas no Panamá ou estão se mudando para o Panamá e, enfim, fixando residência? Como é que tem sido esse movimento também? Os dois, e é muito curioso. E aí vai alguns perfis. Então, por exemplo, você pega um médico aposentado, você pega um militar aposentado, você pega alguns advogados, empresários, eles estão adquirindo imóveis lá porque o custo do imóvel lá chega a ser 1/3 comparado a Miami. Então o custo é muito baixo. E nesse contexto você consegue ter esse residência para poder morar lá, e é muito fácil, com $300 mil você já consegue ter a residência. Então os trâmites, não me pergunte os trâmites detalhados que eu não tenho informação, mas você já consegue ter a residência, então é bem simples. Por outro lado, muitas empresas, e a gente pega, por exemplo, Stefanini, Infracommerce, Tivit, várias empresas são informações públicas que elas já estão alocando por meio do Panamá. Mais recentemente, nós temos as Lingerie, Hope, já está com unidade lá, mais de uma unidade inclusive, a Vivara já está lá também. Então a gente percebe que tanto indústria, quanto tecnologia, quanto varejo, tem aberto empresas no Panamá. E uma mais recente, que até a gente teve uma iniciativa junto à The Hub Brasil, que é uma empresa de brasileiros operando no Panamá, na Zona Pacífico, que ajuda empresas brasileiras a acessar o mercado do Panamá, utilizando as áreas de livre comércio. Então tem muita coisa acontecendo. Fantástico. E eu acredito que você está vivendo agora um movimento no seu negócio, né, de muita procura. A gente tem visto isso, a gente observa na própria imprensa mesmo, notícias dessa fuga, né, de empresários brasileiros em busca, né, de melhores oportunidades no sentido de, enfim, economizar com as taxas. O Brasil tá realmente assim num momento muito crítico, né, para o empreendedorismo. Isso tem se refletido realmente assim nessa demanda, nessa procura pelo... Muita. Uhum. Olha só, Leandro, estou há 12 anos no Vale do Silício, na Califórnia. Vender Vale do Silício em 2013, meu amigo, era um desafio. Então, assim, o Panamá, pelo contrário, você não acorda de manhã e fala, nossa, eu quero montar uma empresa no Panamá. O que está acontecendo é que os empresários estão olhando Panamá, Paraguai, Uruguai, e de novo, André, mas eu vi que o Paraguai também está surfando uma onda interessante. E eu sempre pergunto, qual objetivo você tem? Porque daí você avalia o que é melhor para você. Então, nesse contexto, o Panamá, ele realmente tem se posicionado de uma maneira onde você tem segurança jurídica, você tem a questão de isenção fiscal. Então, para toda receita gerada, se você tem um CNPJ no Panamá e gera receita fora, você não paga imposto. Então, nesse contexto, você tem uma série de artifícios legais que você pode ter acesso a vantagens e benefícios. Mas, André, a lei no Brasil agora vai taxar, holding, isso e aquilo, vai ter mudança? Gente, esse é o Brasil. Então não adianta você ficar olhando agora. A questão é o que você quer em termos de segurança para você. O que você quer ter, por exemplo, uma alternativa viável para que você possa ter um plano B caso alguma coisa aconteça. Eu vou ser bem sincero, Leandro. Eu não sou político, eu não tenho esse negócio de briga, extremos e tal. Eu sou brasileiro, eu sou empresário brasileiro. Eu tive a oportunidade de ir para fora e morar fora, inclusive já morei fazendo high school lá. Mas eu continuo tendo empresa no Brasil porque eu acredito no nosso país. Agora, o fato é que isso não me bloqueia de ter opções lá. Eu tenho empresa lá. Neste momento, eu estou montando uma holding lá, junto com alguns empresários, onde a gente está colocando as nossas empresas nesse guarda-chuva. Então, a gente tem olhado isso com muita atenção. E é muito curioso que muitos olham o Panamá, a gente está falando sobre o Panamá aqui, mas é muito curioso porque às vezes a gente fala de Panamá, só que a gente vai via acesso por Cayman, BVI, Neves, que são locais que também têm algumas vantagens, dependendo do objetivo que você quer. Muito bem. E André, me conta uma coisa, voltando para o tema do networking, né? Então, assim, você apenas não está fazendo negócios no Panamá, como você acabou de falar, né? Criou a holding lá no Panamá, mas você também levou uma franquia do Lead para lá. E aí, qual que é a importância também desse movimento, né? De fomentar esse networking entre empresários brasileiros, né? E o ecossistema panamenho? Olha, Leandro, eu costumo dizer, minha avó dizia uma frase, eu adaptei, né? O mérito é dela, minha falecida avó, mas ela dizia o seguinte: conhecimento, experiência de vida, e as pessoas que você conhece, você pode perder todo o dinheiro do mundo, mas tudo isso você não perde. Então, nesse contexto, eu costumo dizer que se eu perdesse tudo que eu tenho hoje em termos de negócio, quebrasse, etc e tal, tudo que me ajuda nessa vida é a questão do relacionamento. A diferença é que muito empresário, ele olha para o relacionamento por necessidade de fazer uma venda.
E o lead ele surgiu justamente no momento que eu não estava olhando para uma nova expansão por meio de uma nova empresa. A gente, em conversa com o pessoal do lead, o João Dória, ex-governador de São Paulo, ele que é o sócio fundador, mais de 20 anos, e pós-eleição, quando ele saiu da questão política, ele começou a olhar novamente para a empresa, na expansão internacional. E o Panamá estava na rota de crescimento deles. Então, em uma das conversas com o head de expansão internacional deles, eles comentaram a respeito do desejo deles. Eu falei, poxa, faz todo sentido, porque a gente já levou 4 mil empresas para fora do Brasil com perfil de empresa, de tamanho. E o lead, ele tem um outro perfil, um pouco maior. Então, nós entendemos que isso seria não somente um desafio de aprendizado, mas também de acesso a uma nova rede de relacionamento. Perfeito. Muito bem. E para a gente terminar esse nosso bate-papo aqui, André, aqui no HSM+, estamos ao vivo, estamos escutando aqui a sinfonia do evento agora, nesse momento, dentro dessa Kombi. Eu queria que você deixasse aqui um recado para os empresários brasileiros, empreendedores brasileiros, a respeito disso que a gente conversou aqui hoje, né? Oportunidades fora do Brasil. Eu gostei muito que você se colocou como uma pessoa não política no sentido de não tá nessas brigas políticas que tem dominado aqui o cenário brasileiro, né, mas você está vendo a realidade. Aí, quando você falou, olha, eu olho a realidade brasileira, me lembrei muito aqui da Ayn Rand, né, que ela tem uma frase, que você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de se ignorar a realidade. Então, eu acho esse um recado também muito importante e queria que você deixasse aqui as suas palavras finais, né, sobre networking, conexões, olhar para fora e também refletir sobre a realidade brasileira. Então, perfeito, Leandro. Eu, como sempre, sou otimista, mas não aquele otimista perdido que fica achando que tudo vai dar certo no final do dia, porque infelizmente não é assim. Eu acho que uma coisa que eu aprendi, desde quando eu fiz high school nos Estados Unidos, e tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos por lá, e isso mudou minha vida, é a questão de ser mais pragmático nas decisões. Então eu acho que, por mais que você seja apaixonado pelo seu produto, pela sua área de atuação, o empresário, muitas vezes ele cria um negócio, ele cresce, mas ele continua apaixonado. E muitas vezes ele olha aquilo como algo, tipo, olha, já deu certo, e tá tudo bem, então vamos continuar assim. Não é porque deu certo até hoje que vai continuar dando certo daqui para frente. Então é importante que o empresário ele desenvolva essa mentalidade mais macro, essa questão mais, eu estou usando o termo americano, mas eles têm essa visão, o americano ele já nasce, a empresa não importa onde, ele já nasce com um pensamento mais global. Então acho que ter essa compreensão que, olha, tudo bem, se você não tem a pretensão de ser uma Nvidia da vida, uma Apple da vida, não tem problema, mas é importante que você compreenda que lá fora muita coisa está acontecendo e que você ter esse plano B pode ser o sinônimo de ter sucesso ou fracasso daqui para frente no seu negócio. E a questão do relacionamento é tudo, como eu falei, e a gente não comentou muito, mas queria deixar aqui meu agradecimento a você, Leandro, porque o grupo dos empreendedores, o Grupo Black, pelo menos, tem sido muito positivo, e é um grupo que eu vejo que agrega. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que, eventualmente, eu conhecia nas redes, e tive a oportunidade de conhecer a pessoa, e já gerando negócios. Então, o Fred, olha só o Fred, ele que passou pela AWS e tal, a gente tinha feito um podcast com ele na pandemia, e agora ele indicou um sócio deles na parte de educação. O Vitor Damasio, a gente fechou um negócio junto também, me tornei cliente dele. O Renato Greenberg, também ele participou de alguns eventos nossos em São Paulo. Então isso é a mágica, onde você, Leandro, é esse regente de colocar pessoas com um objetivo em comum, que é gerar valor, que é gerar troca de experiência e compartilhar para um bem comum independente, se eu vou gerar alguma coisa ou não de negócio. Tanto que você nunca provocou, fez, olha pessoal, tem que fazer isso, aquilo. Então, meu agradecimento, porque eu acho que isso é o que faz a diferença para nós no dia a dia, porque o resto é ar, o resto. Então eu deixo aqui a mensagem de que seja otimista, entenda que o Brasil tem oportunidade, mas não deixe de olhar como um plano B para que você possa ter mais longevidade nos seus negócios. Sensacional, olha aqui, começamos aqui com chave de ouro no HSM+, com o nosso Café com ADM aqui, numa Kombi, cara, on the road aqui, e com o André Bianchi. André, queria te agradecer demais, queria também indicar aqui o LinkedIn do André, produz conteúdo fantástico, também no Instagram, é só procurar por André Bianchi. Então, mas pode passar aqui o arroba certinho aqui pra turma, aqui, André. André Bianchi 10, minha esposa, eu dei isso, minha esposa sócia, ela odeia, mas André Bianchi 10 ficou. É porque é um e craque. no LinkedIn, André Bianchi, você vai encontrar lá, tá joia? Muito bem. Turma, daqui a pouquinho vamos ter mais bate-papos aqui dentro do HSM+, então fique ligado na gente, a gente vai publicando também os cortes aí nos nossos canais do Instagram. Então fiquem ligados e já coloca para seguir também o nosso arroba Café com ADM se você está descobrindo o Café com ADM pela primeira vez. Beleza, turma? Até daqui a pouquinho com Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Tchau, obrigado.